Queridos irmãos, eu quero falar com você hoje sobre tomar cuidado com a precipitação e saber esperar a sua vez. Saiba esperar a sua vez. Muitas vezes o seu tempo não é o tempo de Deus. E quem determina o que você vai ter e o que você vai ser é Deus. Quem determina o que você vai ser, o que você vai ter e a hora que você vai ser e a hora que você vai ter é Deus. Não ultrapasse o tempo determinado por Deus. Não infrinja essa lei. No tocante às nossas posições e às nossas posses, é Deus quem as determina. Em Daniel diz que é ele quem estabelece reis e remove reis, leis e estações. A Bíblia diz que Deus a uns abate e a outros exalta. Isso aconteceu com Adonias. O trono de Davi estava velho e ia preparar um substituto e obviamente seria um dos seus filhos. O trono estava prometido para Salomão, mas um dos seus filhos, Adonias, irmão de Salomão, queria o trono para ele. Não teve paciência de esperar e quis usurpar o trono. 1 Reis capítulo 1, verso 5 diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Eu reinarei. O que ele fez? Ele cobiçou o trono do irmão. Ele era um filho do rei. Ele era um descendente real. E como descendente real, ele tinha prerrogativas e tinha heranças que envolviam o tesouro, que envolviam o governo, que envolviam até o trono. Mas ele não esperou, ele foi precipitado. Ele queria reinar naquele momento. Ele queria o poder, o controle, o prestígio e junto com isso todas as posses de um rei, a coroa, o tesouro, a guarda real. E queria tudo isso para aquela hora. Mas não era o tempo de Adonias reinar. O trono não estava prometido para ele. Não era naquele momento que ele seria exaltado. Mas ele não soube esperar. Ele não quis esperar. Ele achava que era injusto ele não ser o rei naquele momento. Ele achava injusto não ser honrado naquele momento. Ele achava injusto não possuir as riquezas do rei naquele momento e resolveu tomar o trono à força. E o texto diz que ele faz uma conspiração, ajunta parte do povo, da corte, para fazê-lo rei. Mas aí o que acontece? O texto diz que: E jurou o rei Salomão, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Verso 24. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito hoje, como tinha dito hoje, morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. Aí o que aconteceu? Uma tragédia na vida de Adonias. Teve uma morte precoce. E todo aquele desejo, todo aquele plano de tomar o trono, de ser rei, caiu por água abaixo. Por quê? Porque Adonias se precipitou. Segundo, porque Adonias não soube esperar o seu tempo. E terceiro, porque Adonias cobiçou aquilo que não era dele. Queridos irmãos, muitos de nós, de vocês, já caíram em desgraça por causa disso.
ou pecaram contra Deus, ou se desviaram da fé, ou murmuraram contra Deus, ou vivem vidas infelizes, vidas rancorosas, por não saberem esperar o seu tempo. Você precisa saber esperar o seu tempo. Eu sei que você tem feito orações a Deus, pedidos a Deus. Eu sei que muitas vezes você se acha injustiçado pela posição que você ocupa, por não ter o respeito, por não ter o respeito e o valor necessários, ou que você entende ser compatível a você, o respeito dos seus pais, do seu esposo, a consideração, o reconhecimento do seu patrão, do seu pastor, dos seus filhos, e que pelo preço que já pagou, as qualificações que possui, deveria estar numa posição melhor ou possuir coisas que ainda não tem. Mesmo assim, primeiro, talvez você esteja equivocado e não seja o seu tempo e nem você seja merecedor. É uma visão muito elevada de si mesmo. Segundo, talvez você esteja certo, mas está pensando no tempo errado. E talvez por pensar assim, isso pode te levar a tomar decisões precipitadas e a querer estar e ter algo no tempo errado. Isso será maldição para você, como aconteceu com Adonias. Porque quem vai determinar isso não é você, não é o que você pensa, o que você julga, é Deus. Porque o próprio Davi, quando foi ungido rei, demorou 13 anos para ele tomar o trono. E quando Saul ameaçava, ele mesmo dizia: quem sou eu para colocar a mão no ungido do Senhor? Em momento nenhum ele tentou usurpar o trono de Saul. Ele sabia que no tempo certo ele iria ser rei. E no tempo certo, de um pastor de ovelhas, ia ser o homem mais rico do mundo. Passado 13 anos, Saul morre, então Davi, no tempo certo, teve a posição que Deus o colocara. E no tempo certo, possuiu aquilo que Deus pretendia para ele. Saiba esperar, meu irmão. Saiba esperar. Por enquanto é tempo de ficar de trás das malhadas. Por enquanto é tempo de ficar comendo pó, cuidando de ovelhas, no anonimato. Por enquanto é tempo de passar escassez. Deus sabe o tempo certo de dar o que você necessita e de colocar você na posição que talvez você tenha almejado, numa posição de honra e numa vida digna. Mas até que esse tempo chegue, não troque os pés pelas mãos. Não desobedeça a Deus. Não cobice a posição nem as posses de ninguém. Deus, no seu tempo, a uns vai abater e a outros vai exaltar. Espero que você seja aquele que Ele vai exaltar. Deus te abençoe.